Ser aceito é bom, né? Mas ser reprovado, isto estava na mente também de Paulo, um dos maiores pregadores, o que ele diz aqui em 1 Coríntios, isso é para nos despertar também. Não é pensar que porque temos alguma coisa, temos algum dom, fazemos alguma coisa, que nós vamos passar ileso de um julgamento, que o julgamento é agora. Você não vai ser julgado depois. Quem vai ser julgado depois é as virgens nécias, que vão ser julgadas depois do milênio. Mas nós somos julgados agora, pela palavra de Deus. São Pedro diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O que será então do ímpio, do pecador? Mas ele começa aqui, porque é aqui na casa de Deus onde nós já somos acostumados a ouvir verdades. Cumprir é mais difícil, mas ouvir a gente ouve. Então temos que pedir a Deus graça, não apenas para ouvir. Aí eu ouvi, eu gosto, mas eu creio, eu vivo aquilo que eu tenho ouvido da mensagem, da palavra de Deus. Então nós somos um povo que temos que pensar nisso também. Reprovação não é somente para o mundo, mas para cantores, músicos, pregadores, pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. Todos têm que pensar nisso. Se Paulo pensou, ele subjugava o corpo dele e reduzia o corpo à servidão. O corpo não podia fazer o que queria. Ele reduzia o corpo à servidão. Você não vou te dar isso. Não vou te dar o que a minha carne pede. Não vou te dar o que os meus olhos pedem. Então aquilo ali estava reduzindo o seu corpo à servidão. Agora ele diz por que ele fazia isso? Para que pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Então isso é uma palavra que tem que estar conosco também. Para que eu não seja reprovado, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Você tem que lutar contra você mesmo. Tem que lutar contra os outros. Porque a maior luta está na gente. O irmão Brano diz assim: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Brana. Agora, o maior inimigo que eu conheço chama-se Osmar Rodrigues Costa. Esse é o maior inimigo que eu conheço. Não é o fulano que fala mal de mim, que me persegue. Não, o maior inimigo é a minha carne. Porque eles não me levam para o inferno. Eles falando e me reprovando não adianta nada. Mas aqui, nesta carne, se eu não subjugo esta carne à servidão, para que eu possa colocar Deus em primeiro lugar, colocar sua palavra em primeiro lugar, não minhas ações, não meus pensamentos. Tem hora que a gente acha, porque faz alguma coisa de bom, então a gente está bem, pensamos coisas boas, estamos bem, mas temos que saber que a vida cristã não é somente pensamento, é ação. Cada um de nós estamos procurando agir da melhor maneira possível, e mesmo tendo dons e outros não tendo dons. Cada um de nós devemos entender que vamos ser julgados pelo que temos
e outros pelo que não tem como ser julgado. Então, quem mais tem, diz a Bíblia, mais é requerido. A quem Deus mais dá. Então, se Deus deu mais dom para você, vai requerer. Se Deus deu mais dom para mim, é como nós hoje. Deus não vai requerer do mundo o que nós cremos. Deus não vai requerer deles novo nome. Porque eles não creem, eles creem até que é lá no céu. Agora, do povo da mensagem, Deus vai requerer até novo nome. Porque o profeta mostrou que o novo nome estava aqui na terra, antes do Isaac vir. E o Isaac significa Jesus Cristo vindo arrebatar a igreja. Antes foi mudado o nome de Sara e de Abraão. Então, a mesma coisa é nós, antes do rapto. Agora, nós estamos falando desse rapto faz muitos anos. O profeta veio falar nele, falou da vinda, falou do rapto, já há 60 anos. E como estamos nós? Que tipo de vida estamos nós vivendo? Então nós temos que colocar tudo no lugar. Aquilo que está fora, vamos colocar no lugar. Para que veio o ministério de Elias? Para ajustar o altar. Desde o tempo de Elias, para fazer uma oração, ele teve que restaurar o altar, porque os demais homens que oravam derrubou a lenha, derrubou o altar. Aí o Elias foi orar, restaurou o altar, mandou molhar a lenha, e eu creio que aqueles incrédulos diziam, se o nosso Baal não respondeu nem com lenha seca, como é que o Deus desse homem vai responder com lenha molhada? Mas Elias sabia que o Deus dele era verdadeiro, que ele respondia com lenha molhada, e que ia até lamber a água que estava no rego em volta do altar. Isto é uma confiança que a pessoa tem em Deus. Um profeta teve em Deus, e por isso ele orou e fogo caiu do céu, consumiu o altar, o holocausto, e depois, por final, lambeu a água que estava naquele rego em volta do altar. E aqueles 400 profetas de Baal tiveram que ser mortos. Eles eram profetas, mas eram de Baal. Eles eram profetas, mas eram da Santíssima Trindade. Eles eram profetas, mas eram da dualidade. Um pregador é um profeta, diz o profeta. Então eles eram profetas, mas muitas vezes da unicidade, que também é errado. Irmão Brana pregou a unidade. Unidade é você ter o Pai unindo com o Filho. Unicidade é você ter só o Filho e dizendo que ele é o Pai. Aí é errado. Mas irmão Brana veio e esclareceu isso. Então, muitas vezes as pessoas vão ser reprovadas, elas adoraram, elas curaram enfermos, está lá em Mateus 7, 20 em diante. Nós curamos enfermos no seu nome, nós expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Quer dizer, foram reprovados, mesmo sendo pregadores, expulsadores de demônio. E muitas vezes as pessoas expulsam demônio, mas elas é um demônio. Você sabe o que Judas fez? Judas expulsava demônio, mas como ele foi chamado por Jesus para pregar, então a Bíblia mostra que Judas era um demônio e ele também ajudava os discípulos a expulsar demônio. Nós vimos que Satanás caiu do céu e ali estava Judas no meio daqueles pregadores. Ele era um reprovado, mas ele tinha dom. Muitas vezes Jesus chama o homem para pregar,
Deus não deu ele para pastor. Deus não deu ele para evangelista. Deus não deu ele para mestre, ou para apóstolo, ou para profeta. Não foi dado por Deus. Eles têm um dom de pregar. E através daquele dom, eles acham que Deus escolheu eles, como diz Efésios 4:11. Mas não foi Deus quem escolheu assim. Deus apenas dá dons, e mesmo os dons que Deus dá, vale a pena, mas escuta, porque os dons e a vocação de Deus, a pessoa é vocacionada, ela tem a vocação de cantar, uma vocação de pregar. Isso não quer dizer que ela vai para o céu, nem que ela é salva, entende? Ela é vocacionada. São dados sem arrependimento. Isso mostra que a pessoa pode crer errado, pregar errado, viver errado, falar em Deus. Isso é o que você vê neste século que nós vivemos. As pessoas fazem tudo isso, vivem uma vida errada, falando de Jesus, falando bem de Jesus e vivendo contrário ao testemunho que Jesus deu e mandou nós vivermos também. Esse é o problema. Então você não fica seguro aí em dons. Tem pessoa que fica segura em dons. Melhor que você faz, se você canta e não tem nenhuma oportunidade na sua igreja, fica quieta, fica quieto. É melhor do que você murmurar e dizer, eu tenho um dom, eu tenho que mostrar isso para o povo. Você pode ter sido chamado para cantar, vocacionado para cantar, para pregar, mas não tem eleição de Deus para aquele dom. Simplesmente foi uma vocação, e esses dons são dados sem arrependimento. Eu sei que muitos de nós, talvez vocês assentam nos bancos da igreja, dizem, mas eu não tenho nem para cantar. E o problema é quem tem para cantar, quem tem para pregar. Porque quem tem acha que é verdadeiro, acha que aquilo ali é tudo na vida. E aí eles dividem ministério, eles dão problema no ministério, eles são desobedientes ao pastor. É como diz São Paulo, desobedientes a pais e mães, eles são desobedientes à igreja, à doutrina da igreja local, eles são desobedientes aos pais, aos pastores, eles são desobedientes. Que pastor é como um pai para ensinar a igreja, para dar conselho para a igreja. Mas eles não têm tomado muito isso, porque eles têm dons, e eles precisam de arrepender, porque precisa isso, arrepender. Cada pessoa que tem um dom, ela tem que estar claro de si. Paulo disse que ele estava subjugando o seu corpo e reduzindo a servidão, não dando o seu corpo aquilo que o corpo pedia, não dando à carne o que a carne pedia, não dando aos pensamentos o que os pensamentos pediam. Ele dizia que ele fazia isso, não dava, para que ele não fosse um reprovado depois. Que aí você dá isso para a carne e pode ficar iludido, eu tenho um dom, Deus está me usando. E tem gente que fica aí na igreja, tem gente que diz assim, eu ganhei um monte de gente no ministério do Osmar. Oi, se você ganhou, tem que estar no seu ministério, não no meu. Principalmente quando você divide. Aí ele tem que estar no seu ministério. Se você ganhou, então prova que você não tinha ministério. E que você foi iludido pelo dom de pregação, pela vocação que você tinha, e de evangelizar, de mostrar às pessoas, de falar bonito. Isso aí tudo a pessoa tem sem arrependimento. Depois ela usa a língua dela de uma forma vulgarmente para falar da sua irmã, do seu irmão. É que Deus tenha misericórdia. Nós temos que fazer isso como Paulo fez. Nós temos, antes de julgar os outros, julgar a si primeiro. É o que Jesus disse. Antes de você querer tirar o cisco que está no olho do seu irmão, da sua irmã, tira uma trave que está no seu. Que precisa isso. O problema é que
enxerga um cisco no olho da irmã, do irmão, quer dizer, um problema que ele tem, que ela tem, mas não enxerga uma trave que cobre todo o seu rosto. Ele não enxerga o seu defeito. E as pessoas muitas vezes têm dons. Os que, a maioria das vezes, dá trabalho no ministério, são cantores, são pregadores, são músicos. Não que nós não queremos tê-los, temos que ter. São pregadores também. Queremos tê-los, mas são os que dão mais trabalho, mais propensos a trazer uma divisão na igreja, é exatamente quem prega, quem canta, e sempre eles têm um grupinho, certo? Aquele grupinho não é muito bom, você tem que entender. Olha, se um fulano sai da igreja, todos os demais parentes dele saem. Quer dizer, nenhum era de Cristo, nem o que saiu, nem os que acompanhou. Porque se fosse de Cristo, eles entenderiam que um saiu, o problema é de quem saiu. O problema é de quem não teve condição de prosseguir na mensagem. Agora, os outros saíram tudo atrás, não é correto, totalmente errado. Falta de revelação às pessoas. Se elas fossem reveladas, elas estariam no posto do seu dever para não ser reprovadas. Porque com tudo que tem, com toda a pregação feita, é reprovado. Mas aquilo que você pregou 10, 15 anos, você vai ser reprovado pelo que você pregou. Certo? Você já vai ser reprovado. Já começa o ministério reprovado pelo que você pregou, que tanto você diz é verdade, isso é de Deus, eu creio nisso. Aí depois você volta atrás e diz, é do diabo, isso não é de Deus, eu não creio nisso. E você vai ser julgado exatamente por aquilo que você não creu e dizia para as pessoas, num lapso de tempo que você cria. E você ajuntou gente ao seu lado, que ninguém chega assim, eu sou o diabo. Não. Primeiro ele chega, ele diz, eu sou ungido. Deus me ungiu. Você vê as pessoas chegar na internet, qualquer palavrinha que elas dão, Deus mandou. Deus mandou nada, mas eles dizem que Deus mandou. Entende? E eles colocam Deus naquilo ali. Deus mandou eu te dar esta palavra. Não, o que está na Bíblia já é Deus falando sua palavra. Eu estou repetindo o que está na Bíblia. O que está na mensagem do irmão Brana, eu estou repetindo o que está na mensagem do irmão Brana. Amém? E até aquilo que o irmão Brana não podia dizer a alguém, quando você prega, tem que estar na Bíblia e tem que estar na mensagem. Isso é claro. Alguém não entende, mas o novo nome não está na Bíblia. Está, é você que não entende. Está lá na Bíblia. Porque na Bíblia tem o ministério. A Bíblia não diz assim, Moisés e Elias para os judeus. Diz 2 testemunhas. Mas diz que um pega e transforma água em sangue. Aí você já sabe, está falando o nome. Esse é Moisés. O outro faz descer fogo do céu. Não precisa falar que é Elias. É Elias. Você entende? Está lá. Agora, nesses dias, nós teremos a mensagem do profeta restaurando todas as coisas. Gente, o irmão Brana veio e trouxe para nós a restauração do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha bem, o batismo em nome de Jesus Cristo não é de William Brana. É do Espírito Santo nos dias de Pedro, lá atrás. E as pessoas confundem. E assim, quando falam em novo nome não é nosso. Novo nome é Cristo, quem diz em Apocalipse 2,17 e 3,12, que ele e aqueles que o seguem têm um novo nome. Isso é Cristo que já diz. Agora, quando isso acontece? Acontece quando vem a revelação da palavra. E a palavra ficou encoberta 7 eras da igreja, 2 milênios. Mas nos dias da voz do 7º anjo, isso foi revelado. 7º anjo não vai vir mais. 7º anjo já veio.
sétimo anjo já pregou, o sétimo anjo já revelou, ele já disse tudo o que precisava para que eu pudesse aprender e colocar o meu corpo também à servidão, os meus olhos, os meus lábios também à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser desqualificado, reprovado. Isso pode acontecer. Bom, eu tomei 2 parágrafos aqui do irmão Brana, mas estamos falando sobre este reprovado. Reprovado é um rejeitado, é um inabilitado, isso é um reprovado. Mas preste atenção para vocês ver uma coisa, são coisas misteriosas que está aqui em poucas palavras. 57 e 58, o desespero. Irmão Brana, quando foi pregar essa mensagem, ele estava em desespero. Hoje eu estou lendo a mensagem que ele pregou desesperado. Mesmo que eu não esteja desesperado, mas eu estou lendo a mensagem de desespero, e quando o profeta pregou, a gente lê aqui e sabe que ele pregou porque ele estava desesperado, certo? E nós vamos ler isso para a igreja. A irmã Brana diz no parágrafo 57 da mensagem de desespero: e no livro da vida do Cordeiro eu quero meu nome escrito. Quem é que não quer o nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Agora você tem que saber que muitos que estão no livro da vida vai ser riscado. No livro da vida do Cordeiro não tem como riscar. O livro da vida natural, normal, a gente é arriscado. É onde você tem dons e é reprovado. Seu nome está no livro da vida, não do Cordeiro. Mas quem tem o nome no livro da vida do Cordeiro não tem como ser reprovado. Ele pode falhar como Pedro, mas ele não pode trair como Judas. Porque ele tem um nome no livro da vida do Cordeiro. Mas o nome no livro da vida, isso é, irmão Brana mostra, é um livro só, mas ele tem 2 seções. É como você tem isso daqui. O que é isso daqui? Você não fala as Bíblias, você fala o livro dos livros, mas ele tem 66 livros, certo? Mas ele é o livro, por isso você fala o livro da vida, mas ali dentro tem o livro, aqueles que são do livro da vida, vida natural, normal, que tem dons e que perecerão e que serão reprovados, e tem aqueles que têm os seus nomes que estão escritos ali na seção do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ninguém pode apagar, nem Deus pode apagar, porque já foi escrito com o sangue dele, antes de verter na cruz, ele escreveu o meu nome, o seu nome, no livro da vida do Cordeiro. Amém? Eu sei que cada vez que a gente prega, as pessoas podem achar, está mais forte isso daí, eu estou tão fraca, tão fraco, e eu tenho tantos problemas. Não, isso aqui é só para dar um chacoalhão em nós, para nós sabermos que a nossa vida aqui na terra, se eu não cumpro o certo, eu cumpro o lado normal, natural, que é da vida, o livro da vida. E nesse daqui, eu prossigo vivendo, eu prossigo pregando, eu prossigo cantando, eu prossigo tocando, e tenho muita coisa errada na minha vida, certo? Estou falando aí no lugar de cada um. Continua pregando e tem muita coisa errada na vida, nunca conserta, principalmente doutrinariamente, aquilo que é do profeta, que é da Bíblia. Eu e você não podemos tropeçar naquilo que é da Bíblia, porque nós viemos do Cordeiro. O Cordeiro agora converteu em leão, nós também. O Cordeiro agora tem novo nome, eu também, você também. Estão entendendo? Isso daí é para quem não tem o nome só no livro da vida, mas está no livro da vida do Cordeiro.
Amém. Então aqui continua assim: eu quero que ele se lembre de mim quando se fizer chamada. Tem aquele hino: quando se fizer chamada, lá estarei. Eu quero que ele lembre de mim, faça chamada. Irmão Brana foi subindo aquela escadaria e era como um anjo fazendo chamada e disse: o William Branham. Ele subiu a escada, certo? Chamou o nome da esposa dele, subindo a escada. E ele se lembre de nós. E isto me lança em desespero. Que é, como Paulo disse: após eu ter pregado o evangelho, serei um passageiro clandestino. Serei um reprovado. Eu estou caminhando para o céu, mas eu sou um clandestino. Esse é o problema. A pessoa está fazendo a coisa fora daquilo que Deus tem dito. Está usufruindo apenas um dom, mas não é aquela pessoa chamada por Deus para aquele ofício. Tem que ser chamado para aquele ofício. Você vai ver Jesus escolhendo apóstolos, discípulos, mas depois eles se tornam seus apóstolos. E neste tempo, quando era para todos estarem juntos, Judas não estava mais. Teve dom igual aos outros. Aqueles 70 tinham dom igual. Eles eram ungidos para pregar, para ir de cidade em cidade pregar. Eles eram ungidos, mas foram reprovados, porque ouviram uma mensagem e tropeçaram na mensagem. Tem gente que tropeça no Cordeiro que saiu do trono. Tem gente que tropeça no novo nome. E assim eles vão tropeçando no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim aqueles discípulos e aqueles 70 que Jesus chamou para pregar o evangelho, e vocês vão de 2 em 2, de casa em casa aí, e pregam, só não vão pregar aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eram pregadores já destinados para Israel. Agora, depois que Israel rejeitou o Calvário, o evangelho veio para os gentios, para os samaritanos, os gentios que receberam a mensagem. Aí o evangelho é pregado a toda criatura. Você vê, depois da ressurreição, Jesus veio e disse: vocês vão e ensinam esse evangelho a todas as nações. Até Jesus era só para os judeus, uma nação. Aí os judeus rejeitaram, Jesus vem com uma mensagem após a ressurreição, dando uma ordenança: agora vocês não vão só aos judeus já rejeitaram, vocês vão e pregam o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Agora não era judeu mais, por isso eles foram ao Pentecoste, e lá no Pentecoste estava chovendo de gentios. Tinha judeu, mas eram poucos, estava mais gentios. É só você ler capítulo 2 de Atos, e você vê aquele povão gentil ali. E assim a mensagem veio por todos estes anos, 2000 anos, de Jesus até aqui, até William Branham. 2 milênios, Deus veio com aquela mensagem para os gentios. Aí vem na última era da igreja, em Laodiceia, Jesus é rejeitado na igreja. Jesus é rejeitado pelos pastores. Jesus é rejeitado pelos músicos, pelos cantores que têm dons. Jesus é rejeitado. Aí ele sai de Laodiceia, Apocalipse 3:20, e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele diz assim, ele está na porta, ele não está dentro de Laodiceia. Laodiceia é o sistema pentecostal religioso, mas Jesus está do lado de fora. É onde você saiu. Aquele que ouvir a minha voz, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, você teve graça de Deus para ouvir esta voz. Amém? Eu espero que vocês vão entendendo. Não reprove a si mesmo,
para uma destruição. Faça como Paulo, reprove a si mesmo na carne, para que não seja um reprovado na hora que Deus te chamar. Então eu tenho que lutar aqui como um justo. Se o justo apenas se salva, diz São Pedro, o que será do ímpio e pecador? O justo apenas se salva. Então você precisa saber que salvação que você crê, não é que nem esse povo prega. A salvação, quando Cristo te salva, Ele não te perde mais. Se você é uma pessoa que vem e volta, que vem com Deus e volta para o mundo, que vai, eu vou fazer a vontade de Deus agora, daqui a pouco não vou fazer mais a vontade de Deus, volta para o mundo. Quer dizer, não é boa a sua situação. Eu sei que eu tenho centenas de pessoas me ouvindo nesse instante. Eu quero que vocês entendam que não tem que lutar como um reprovado no que crê, se é verdade. O que você crê, um profeta que Deus mandou, você vai reprovar a ignorância, a sua falta de fé. Reprove ela e diga, eu creio no que Deus tem feito nesse dia. Amém? Então, irmão Brana continua que isto poderia acontecer, de ser reprovado. Assim, isto me lança em um estágio desesperado, desespero, ao pensar que após todos estes anos de pregação, poderia vir a um lugar onde eu pudesse falhar para com ele. Agora, irmão Brana tinha entendimento para isso. Paulo tinha entendimento para isso. O problema é que as pessoas, elas só mudam de religião, elas trocam de pensamento, elas inventam uma maneira de crer e acham que está tudo bem. Acha que foi Deus quem fez aquilo e despreza o que Deus fez. Todo mundo que creu no profeta e despreza hoje o profeta, que esperança você tem? Você simplesmente é uma pessoa reprovada. A sua ação é reprovada. Por quê? Porque nesse dia nós temos provas suficientes que Deus mandou um profeta que revelou a palavra, que restaurou o que precisava, que revelou o que estava escondido, que revelou os selos, os trovões, o novo nome, e apenas ficou algo que ele não podia dizer. Isso teria o tempo certo para nós sabermos que é exatamente esse tempo que nós vivemos. Uma geração após a geração do irmão Brana, que ele diz, eu não estarei julgando a próxima geração. É o William Brana que fala isso. Ele não estaria julgando a próxima geração. Porque eu também não vou julgar a próxima geração. Mas essa geração que me ouve, vou ter que julgá-las. Porque eu preguei aquilo que o profeta pregou. Eu disse o que ele disse. Eu repeti o que ele falou. Que é exatamente o que a noiva faz. Profetiza outra vez. Então profetiza o que Brana profetizou. Por isso essa noiva, ela é profeta, porque fala o que o profeta falou. Amém? Mais um pouquinho aqui, tenha paciência. Ele diz, qual é o próximo passo? O que devo fazer depois? Isto me lança num estágio nervoso. A pessoa quer fazer a coisa certa e a carne lutando para você não fazer. Você quer pensar no que é certo e o diabo vindo trazer pensamentos errados em você. Você quer falar o que a Bíblia diz e o diabo quer trazer o que a igreja diz, o que o seminário diz, o que os teólogos dizem. O que devo fazer? E que posso eu fazer? Isto me lança às montanhas e aos vales. Era o lugar que ele sentia bem. Desesperava, depois ia para as montanhas, para os vales, orar a Deus, ficar no mato, ter direção de Deus, ao ponto de estar orando lá no mato,
e pôs o peito numa rocha, orando a Deus, e a voz falou com ele, veio uma voz e disse: em que você está recostado? Aí ele afastou da rocha. Ficou escrito lá na rocha, Águia Branca. E a Irmandade, depois, as pessoas iam lá e tiravam a pedrinha daquela águia branca. Mas era águia, o profeta é águia. E foi identificado até nas pedras, nas rochas das montanhas, o seu ministério, ali em Tucson. Mas eles não perceberam. Você não pensa que por ter o chapéu do profeta é alguma coisa. Você ter uma pedrinha da rocha é alguma coisa. Você ir lá no monte, onde o irmão Brana, a espada caiu na mão dele, você vai lá. Mas não caiu na sua. Depois que cai na mão do profeta e que ele prega aquela espada que é a Bíblia Sagrada, ele mostrou isso, que essa espada é a palavra de Deus. E ele pregou esta palavra, ela só pode cair na minha mão quando eu estiver pregando o que ele pregou. Pregando essa terceira puxada que ele pregou. Cada pastor é responsável por isso, ou serão reprovados. Reprovados. Ninguém fala porque eu falo. Tem que falar porque foi chamado para aquele fim. Deus deu eles para apóstolos. Deu eles para profetas, pregadores. Deu eles para evangelistas. Para pastores, doutores, que são mestres. E eles têm que responder por isso daí. Irmão Brana continua dizendo aqui: tenho de ser tudo a todo homem. Como é difícil, ele diz. Porque quando estou com o povo, tenho de ser tudo a todo homem, para que eu possa ganhar alguns para Cristo, ainda com aquele sinal sempre ante mim. Havia visão, sinais, tudo na frente do profeta. Eu pregar hoje, eu estou vendo vocês. Mas a maioria das pregações do irmão Brana, ele pregava e tinha visões do que estava acontecendo. Ele pregava e sabia o que as pessoas tinham feito de errado. E não podia falar. Ele pregava e Deus abrindo como abriu os selos, mas ele não podia falar. Está aqui, ó, para me encerrar. 58, desespero. E vejo coisas que estão surgindo, e você não pode contar ao povo. Ele via as coisas acontecendo, surgindo na reunião, a bênção de Deus, a luz da palavra. Ele via aquilo manifestando, os selos, pois essas mensagens foram pregadas após os selos. Mas Deus já tinha dito para ele: não diga a ninguém. Então ele vem aqui e diz: e vejo coisas que estão surgindo, e você não pode contar ao povo. Você vê coisas diferentes, e você está proibido. O que a voz diz para ele? Não diga a ninguém. Ele via, mas não podia falar. Ele via tudo que você viu ele pregar, ele via aquilo em visão. Deus mostrava as coisas para ele. Ele era um profeta para este fim, que tinha sonhos, visões. Nós hoje estamos apenas para repetir o que ele pregou. A gente não tem um dom profético como teve o irmão Brana. E ninguém tente ter um ministério. Tem que nesse parágrafo sobre isso. Ninguém tente ter um ministério como o irmão Brana teve. Aquilo ali foi uma escolha direta de Deus, para ele poder ficar no mato, para pregar o que pregou, para mostrar as verdades que ele mostrou. Ele tinha que estar ali escondido no mato, orando a Deus, pedindo direção de Deus. E ele tinha sido chamado para aquilo. Agora eu vou lá para o mato, talvez eu vou lá para o mato, a cobra vai me picar, eu vou morrer. Aí eu vou ser, mas aquilo ali porque estava orando. Não é seu lugar. Um profeta pode ir lá, mas eu não. Eu não vou lá por ir.
e achar que eu vou fazer oração e que vou fazer igual os profetas. Eu não fui chamado para isso. São pessoas iludidas, que elas querem chegar e falar para o povo, para a sua igreja, para que tenha irmãos ao lado deles no ministério. Deus falou para mim, eu fui lá e Deus falou para mim. A Bíblia não fala mais para eles, mas esses sinais no mundo, muitas vezes carnais, isso toca neles. Por quê? Eles um dia têm que ser reprovados. Porque quando vem o sinal de Deus, a luz de Deus, como via para o profeta, ele não podia dizer, porque, irmão, via para o irmão Brana o novo nome. E se eu pegar o 7º selo, você vai ver ali que houve 7 ribombar, B-R-A. Agora, as pessoas não vão crer nisso. N-H-A-M. As pessoas não vão crer. Mas aquilo ali veio 7 vezes, manifestou. Mas só porque não está escrito. Está escrito que soou 7 vezes. Mas ele não podia falar para as pessoas. É isso aqui que ele diz. A gente vê as coisas, mas não pode falar. Sou proibido. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Está proibido de falar isso. Ele via um novo nome. Por isso que ele foi chegando em 64, ele já estava soltando. 64, ele diz, você sabe o que significa B-R-A-N-H-A-M? Perfeito, perfeição. Ele já estava falando, que Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Já estava falando, mas as pessoas não estavam entendendo o que era aquilo. Nós ficamos aí 40 anos, depois da morte do irmão Brana, sem saber que era isso. Fomos saber depois que passou a geração do irmão Brana, que aquela geração que ouviu o irmão Brana, que pode viver 40 anos do tempo dele. Agora, eles querem ser julgados por apertar o play. Não, filho, agora você tem que saber que você vai ter que apertar o play e saber o que é a terceira puxada. Porque o profeta já disse que é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Olha, eu tinha mais alguma coisa para mostrar que você pode negar, mas você não pode trair. Você pode negar como Pedro negou. Não, eu não conheço, eu nunca ouvi. Não, eu não estava com ele. Você pode negar, mas trair, porque negar era recusar, era dizer, não conheço. Mas trair é enganar por traição. Esse é o problema. A pessoa ser mais reprovada é porque ela engana por traição. Estava como Judas, a vida toda no ministério, e Jesus sabia, qualquer dia você vai me trair. E tem gente que fica no ministério, atrás de fama, atrás de dinheiro, atrás de salário. E tem que saber, algum dia você vai trair esse ministério, que você não vai aguentar, você vai ficar olhando para o dinheiro. Não aguento, tanto os que dão, como os pastores que recebem. Está o problema de receber o juízo de Deus, de trair a mensagem, de trair o evangelho, entregar por traição, ser infiel, isso é o traidor. Mas um irmão, uma irmã, pode até negar, como Pedro negou, mas teve tempo de arrepender, voltou atrás. Jesus o selou, mandou ele para o Pentecostes. Então você tem que saber que Deus está dando oportunidade. Você não é um traidor, você não está no ministério para trair, você não está por causa de fama. Você tem que tomar cuidado, você que é pregador, você que é obreiro, você que é evangelista, você que é pastor, tem que tomar cuidado, porque você acha que tem alguma coisa e você está reprovado daqui para frente,
Você está reprovado na mensagem, no seu próprio casamento. Se você veio assim é uma coisa, mas se você faz isso dentro da mensagem, é outra coisa. E você tem que perceber aquilo. Há uma reprovação para não prosseguir. E você muitas vezes é tentado a querer ser um pastor, fazer alguma coisa, porque tem um dom. As pessoas têm dons. E elas têm que tomar cuidado para não cair desse lado do reprovado. Porque tem dons. Ele pode ser reprovado. Como que ele faz? Subjuga o seu corpo e o reduz à servidão. O pensamento dele diz, eu precisava ser um pastor, seria muito bom. Mas dentro dele diz, não, meu casamento não dá certo, minha vida não está certa. Eu tenho um dom, mas eu não posso exercer um ofício de ministro, porque o meu casamento não é certo. A pessoa tem que pensar isso. Aí você vai ver que você tem um dom, Deus vai te abençoar, você vai ser usado por Deus, você não vai ser reprovado, porque você reprova a si mesmo, seus pensamentos, suas ações, senão você vai lá, talvez você fala melhor do que o seu pastor, e por falar melhor do que o seu pastor, você fica no céu, dizendo, eu tenho mensagem, Deus está me usando. Você tem que olhar para o seu testemunho, que Deus já te reprovou desde o casamento. Já te reprovou. E aí depois você ainda fica com problema com outros e julgando. Mas o outro tem também esse problema. Mas aquele foi fora da mensagem. E você é dentro da mensagem. Se você viesse assim, já como pastor, seria diferente. Fique como está, diz o irmão Brana. Fique como está. Agora você está dentro da mensagem, torta, e vai querer um ministério. Não, reprove a si mesmo. É melhor que você faça. Lute contra a sua própria carne, para que Deus possa te abençoar e te revelar. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Se estiver no livro da vida só, irmão Brano ensina isso, pode ser riscado no livro da vida, porque é natural. É você o tempo que serviu a ele, que pulou, que gritou, que falou bem da mensagem do dia. Isso aí depois você nega aquela mensagem. Então o seu nome estava escrito no livro, mas foi riscado. Outro dia eu falo sobre isso. Pai Celestial, ajuda cada um de nós a permanecer naquele estado original da sua palavra. O que tenho pregado, Senhor, há mais de 20 anos, nós só temos que aperfeiçoar cada dia. Cada dia a gente pode aperfeiçoar, mas não jogar nada fora. Não temos que jogar fora. Só temos que ir aperfeiçoando cada momento, nossas pregações, os ensinamentos que o Senhor dá, através da luz que o Senhor vai trazendo para o tempo em que vivemos. Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos por toda a internet, pelo Brasil e pelo mundo, que são sustentados por este veículo que leva esta mensagem no lar deles. Esses irmãos sejam abençoados por toda parte, nos países que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo, na Espanha, em Londres, na África, Moçambique, Maputo, Luanda. Deus abençoe cada um. Portugal, onde tem um eleito, uma eleita, ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo opere em seus corações. Revele que vocês estão com os nomes escrito no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.